Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Que prazer te encontrar aqui. Se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Pois é, o prazer é meu, alegria imensa estar com você aqui também. Coincidência boa, né? Nesse Pantanal. Sou José Medeiros, fotógrafo, documentarista. Sou pantaneiro, moro aqui nesse estado que é do Mato Grosso, onde a gente tem esses três ecossistemas, né? A gente tem Cerrado, Amazônia e Pantanal. E eu estou aqui nesse Pantanal. Zé, me conta, na época dos incêndios, você começou um projeto que é o que você está desenvolvendo neste momento que a gente se encontrou. Qual que é? Então, eu tinha acabado de chegar da Amazônia, de um trabalho nesse começo da pandemia, aquela loucura. Cheguei de um ônibus, desci, rodoviária fechada, aquela coisa louca. Eu falei, gente, daí fiquei em casa. Tem um quintalzinho cuiabano, cheio de árvores. Mas eu sou um viajante, contador de história. Aí eu fiquei pensando, gente, eu já comecei a reunir a família, eu vendo os amigos documentarem as famílias, aquelas coisas todas. Eu falei, eu preciso sair, eu preciso ir para o Pantanal. Um Pantanal profundo, onde as pessoas já vivem isoladas. Então, como essas pessoas... A gente estava no isolamento, a gente estava aprendendo a viver nesse isolamento, esse novo normal da todo mundo, cidades silenciosas, né? Aquela coisa quieta. Vim para o Pantanal para fazer isso, que o pantaneiro que já vive num Pantanal isolado, como ele estava vendo isso, e ele só recebe a notícia pelo rádio. Aqui a comunicação é muito difícil, pelo rádio. Então eu queria saber dele, que tem esse olhar, essa interação com a natureza, porque é a natureza que está nos cobrando, né? O que está acontecendo com o planeta, então ela está nos mostrando. E eu queria saber deles que estão imersos a isso, né? São pertencentes dessas histórias todas. O que tinha para me dizer? E só que daí veio eu já anoitecia, eu já vi esses clarões, eu estava bem na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Bolívia, numa tríplice fronteira. E já vi esses clarões dos incêndios, mas não sabia que ia se tornar um dos maiores incêndios de todas as épocas. Fui um dos primeiros fotógrafos a documentar os incêndios de 2020. Aí fiquei imerso a isso, ajudei muitas pessoas também, pessoas não tinham o que comer, a gente começou ações de trazer aquela loucura toda, sem saber. Uma coisa é que apagar o fogo no Pantanal é muito diferente de incêndios de outras, da Amazônia, do Cerrado. E é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Então aí eu falei, não, eu tenho que me aprofundar melhor nisso. Aí a gente lança um projeto chamado Pantanal mais 10, que é documentar o Pantanal durante 10 anos, depois desse grande incêndio de 2020 até 2030. E como o Pantanal vai se comportar dentro dessas adversidades que vem acontecendo também, e as pessoas que aqui vivem. Agora tem um componente muito importante, a gente está em 2025, vou até virar aqui. Oi, gente, tô aqui falando com o Zé. A gente está em 2025, Zé, e voltaram a chuva, né? A gente está vendo algumas áreas que estão se recuperando, que era o que eu queria saber de você. Como é que você está vendo esse 2025 já com a volta, não total, mas das águas, e qual que é a sua preocupação hoje? Então, eu tô bem nisso. Agora sim, a gente entregou esse primeiro resultado, que foram os incêndios, né? E a gente entrou na segunda etapa do projeto, que é contar um pouco sobre as águas do Pantanal. Mas não assim, as pessoas estão todo mundo falando. Eu peguei agora, estou em campo produzindo, peguei uma super florada de ipê na Serra da Molar. É linda! Uma das coisas eu vou colocar para vocês essa imagem no Vozes do Planeta. E é uma coisa assim espetacular. Mas a gente não pode ficar nessa coisa, que tá tudo lindo, tudo florido, né? Então assim, o Pantanal, estava falando aqui, o Pantanal ele não tem nascentes. As nascentes a gente depende do Planalto, do Cerrado. Essas águas vêm do Cerrado. E o Cerrado a gente sabe muito bem que a gente está num dos estados maiores produtores, né? Aqui de tudo, a gente é campeão em tudo, em gado, soja, algodão que você imaginar, Mato Grosso ganha, né? E a gente fica preocupado com isso. E então a gente está contando essa história que chama O Tempo das Águas. Mas que tempo é esse, né? Que tempo temos? Que tempo o Pantanal tem? Então, na verdade, a gente
escutar um pouco, ver essas pessoas que dependem dessas águas, que vêm desse cerrado, né? Como é que está a qualidade dessa água, como é que está... e essas pessoas consomem essas águas, sem nenhum tratamento. Então, assim, a ideia do projeto é a gente contar um pouco. E também, que é muito o que eu faço, eu fotografo muito pessoas, eu sou um retratista. Então, assim, eu estou imerso a isso. Então, assim, na hora que um pantaneiro chega e fala para você o seguinte, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele fala assim, eu sei só escutar trovões. É profundo se a gente for analisar. Ele fala assim, Zé, aqui no Pantanal, até o ar do tempo é diferente. Olha como é profundo isso. Daí a gente fica pensando, que tempo é esse, cara? É o ar que respiramos? É o ar o quê? Não é. A gente está envolvido na cidade, a gente esquece um pouco de observar o lado. E a gente, assim, deixa passar despercebido várias coisas do dia a dia. E, assim, desde o lixo que chega aqui. Eu conheço uma senhora que não tem nada a ver com essa história. Ela recolhe capacete que vem rodando das cidades, que desce o rio Cuiabá, São Lourenço e chega lá. Ela fica bem na foz do São Lourenço, que é o rio Cuiabá, que muda de nome por causa da divisa de 2 estados. Na hora que encontra o rio Paraguai, o filho dela recolhe. E ela faz uma coisa tão linda que ela pega esses capacetes, deixa secando e ela transforma isso em vaso de flores. Olha que lindeza! Olha que coisa, né? Tem tudo que a poesia, ver com o que a gente está falando. Então, poesia assim, de vida. E ela não tem nada a ver com esse lixo. E as pessoas assim, a gente não faz, a gente não cuida do nosso lixo, né? Então assim, que planeta a gente quer? Eu fico refletindo bastante. A gente está passando por aqui. Eu fiz 52 anos de idade, eu não tenho mais uma curva, eu só tenho uma reta. Então o que a gente deixa? O que eu quero deixar? E as pessoas que vêm? E o futuro de outras pessoas que vivem aqui? Como que vai ser isso? Então a gente refletiu um pouco sobre o planeta, sobre a gente, sobre... Eu acho que falta mais essa coisa, a gente se doar mais, ajudar o próximo. Essa coisa da troca, como era antigamente, existia isso, um ajudava o outro. Hoje não. Hoje o Pantanal tem cerca. O Pantanal não tinha cerca. Dividiram o Pantanal. Então hoje as pessoas que vinham e iam, elas não tem mais. O Ribeirinho que tinha aquele contato, viraram fazendas. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque assim, além da fauna, da flora que são exuberantes, é lindo. Como a imagem que vocês acabaram de ver, existem pessoas aqui. E quem são essas pessoas que aqui habitam? Que estão nesse planeta, que estão nesse Pantanal? Que são... Manuel de Barros tem eu falei, somos devedores dessas águas. Essas pessoas são pertencentes dessas águas. Elas estão aqui há muito tempo. Então é isso. E sabem lidar com esse bioma, sabem lidar com as diversidades. É só a gente escutar mais quem já está aqui, né, que vive nesse grande rio. Ou seja, a partir de agora, os próximos passos, né? Você está no meio do projeto, né? Ele vai até 2030 e aí a sua programação é de acordo com as águas, é de acordo com o tempo, é de acordo com o clima, é de acordo com o que está acontecendo no Pantanal para você planejar as próximas. É também muito profundo isso, né? Pois que nem eu falo, a gente está lá, agora a gente está numa cheia, que não é uma super cheia, encheu, o Pantanal teve água, então acho que a gente acha que para esse ano a gente não vai ter tanto incêndio, assim, tanta coisa devastadora, o Pantanal está mais úmido. Então agora a gente está numa região aqui do Porto Jofre, aqui começou a vazar. Eu estava no Amolar, lá está enchendo ainda, para você ver, é impressionante. E a ideia é isso, agora a gente fazer as vazantes, com as vazantes vão chegando pássaros que vão se aproveitando desse bioma, pessoas que mudam, começam a fazer sua roça, começam a se organizar. É tão legal aqui que as pessoas falam assim, a cheia vem, acaba com tudo. Mas isso é normal, porque é um recomeço de tudo. Todo mundo começa a se movimentar, fazer... Pô, será que a gente não tem que olhar mais, né? Aprender mais com essas pessoas? É isso. Bom, todo pantaneiro parece que é um pouco poeta, então estou aqui junto com o Zé. Obrigada, foi um prazer imenso te ter aqui no Vozes do Planeta. Valeu. Tchau, até gente, mais. do Porto Jofre para vocês. Falou.
Pessoal, e ainda nesse especial aqui do Vozes do Planeta, visitando o Pantanal Norte, eu tenho o prazer agora de conversar aqui dentro do Sesc Pantanal, que é uma unidade muito importante na região. Tem 3 áreas de conservação, fora hotel, um centro de educação ambiental. É realmente uma referência muito importante aqui nessa região de Poconé, no Mato Grosso, e do Porto Jofre, enfim, todo o ambiente, né, desse Pantanal Norte. E eu vim conversar e conhecer um pouco mais de iniciativas que acontecem aqui dentro. E agora eu vou falar com o Alexandre Henot, que é da RPPN, não é isso, Alexandre? Isso, prazer, Paulina. Vamos falar um pouquinho sobre a RPPN Sesc Pantanal. Me conta, qual que é o tamanho dessa área? Bom, a RPPN Sesc Pantanal tem uma área de 108 mil hectares, né? Então, ela é considerada a maior RPPN do Brasil, né? É uma área considerável, assim, do tamanho de muitos parques nacionais, de unidades de conservação grandes, assim, maiores. Uma RPPN, gente, é uma reserva particular do patrimônio natural. É isso, né, Alexandre? E desde quando que se começou a construir essa área conservada aqui pelo Sesc? Bom, esse projeto é dos anos 90, veio no rastro da conferência, né, da Rio 92, se pensou dentro da instituição em ter um projeto de conservação e como estratégia no Pantanal, naquele movimento ambientalista que iniciava ali nos anos 90, né? E a primeira compra de terras para conservação foi no ano de 96 e se averbou, né, na matrícula do imóvel como uma reserva, né, uma unidade de conservação nos anos de 97 e 98. Então é um projeto que está completando quase 30 anos. Caramba! Bom, e o que vocês têm dentro como áreas de estudo? Ou seja, o que vocês têm, além de visitação, se pode ou não pode, como é que vocês se organizam na parte de pesquisa? O que tem com geração de conhecimento lá? Bom, é um dos pilares principais, né, da reserva, é a geração de pesquisa científica e a valorização também dos saberes locais. Então, nós temos pesquisas científicas acontecendo desde a formação da reserva, são mais de 500 artigos científicos, parcerias com quase 200 instituições, 700 pesquisadores que já passaram. Então, assim, tem muito material que saiu desse espaço, né? E o nosso pilar, assim, é a pesquisa científica, o turismo, ou o ecoturismo, né? E o desenvolvimento comunitário e a conservação da biodiversidade. Então, a gente navega por esses campos, né? E nós estamos dentro desse sistema todo que é o Polo Socioambiental Sesc Pantanal, que também tem outros equipamentos. Acho que você vai falar aí também nas suas outras falas com os nossos colegas aqui do Polo. Alexandre, e a questão do fogo, né? Eu acabei de conhecer agora o parque Baía das Pedras, que é uma outra área, né, de conservação, e lá mantém o Tião, que é uma anta que veio órfã, toda queimada, que ela não vai poder voltar para a natureza porque está com as patinhas, ficou manca, né, por conta de decorrência do impacto do fogo. Tem a pitanga, que é uma outra anta, e tudo isso com o apoio, né, da Ampara Silvestre. Mas eu queria entender como é que foi esses períodos de 2020, onde existiam poucas estruturas aqui, não só para a reabilitação de animais, mas enfim, para controlar o tamanho que teve de fogo, né? E depois, agora em 2024, que se repetiu, né, um cenário bastante preocupante. Como é que vocês, dentro dessa área, dessa reserva particular, lidaram com essa situação, lidaram com esses momentos? Sim, bom, a gente convive, coexiste com o fogo, né? O Pantanal é um ambiente que tem o fogo naturalmente, né? E com os acontecimentos dos últimos anos tivemos eventos extremos de incêndios, né? Que é bem conhecido. E essa preparação para a convivência com o fogo acontece desde a formação da reserva. Então ali existe um equipamento, brigadistas treinados, é a primeira brigada privada aqui da região, né? Então
Então, a gente pode dizer que é uma escola, o Sesc Pantanal, uma escola de prevenção, de combate, e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e hoje a gente tem uma abordagem que é do manejo integrado do fogo, que também leva em consideração os usos culturais do fogo e também os estudos, as pesquisas em relação à ecologia do fogo também. Então é todo um histórico de quase 30 anos, como eu disse, nessa área, né? A questão dos animais, ela está presente nesses acontecimentos de grandes incêndios, principalmente esses recentes de 2020, 2024. Nós trabalhamos com a conservação in situ, que é aquela conservação protegendo os hábitats das espécies, os locais. A nossa atuação é essa. Mas a gente também dá suporte em casos extremos de eventos de incêndio para outras instituições que trabalham mais diretamente com essa questão dos resgates dos animais, o cuidado, é o caso do Tião, esse do Parque da Baía das Pedras, que é um exemplo para a gente usa como uma ferramenta de educação ambiental, mostrando as consequências dos incêndios que pode acontecer nas espécies, até num indivíduo, né, desse, igual o Tião, que teve esse cuidado. Então, o nosso papel é de atuação enquanto prevenção, combate, capacitação e essa convivência com o fogo, mas também a gente tem essa atuação de apoio a outras instituições que trabalham em assuntos mais específicos nessa grande área que é, né, o manejo do fogo, que é a questão dos animais também. Bom, e falando, já que a gente está falando de manejo de fogo, queria, com toda essa experiência, com esse histórico, né, que vocês têm aqui na região, a gente tem visto, principalmente, né, nesses últimos 5 anos, o agravamento da situação. Esse ano, 2025, especificamente, voltou a chover, não está na sua totalidade, né, mas, né, já deu um alívio, mas foram anos bastante tensos, né? Que tipo de estudo ou que tipo de parcerias vocês têm para relacionar isso com mudança climática também, né? Porque não foi só uma série de incêndios colocados, isso também está vinculado, né, como a gente sabe, com uma mudança climática que está secando o Pantanal, que está trazendo tudo isso. Então, que tipo de conhecimento ou que tipo de parceria vocês têm com relação a esse lado de estudo? Sim, bom, como eu disse, né, a pesquisa científica ela é um direcionador para a gente pensar em manejo e gestão dessa área, né? O caso dos incêndios é a mesma coisa, né? Então a gente trabalha com pesquisadores que estudam a relação do fogo com o ambiente. Como eu disse no início, o Pantanal é um ambiente de fogo, né? As áreas úmidas são as áreas da água e do fogo, né? Em ciclos. Ciclos que têm mais enchentes, ciclos que têm mais fogo. É evidente que nós tivemos, né, com essa questão das mudanças climáticas, em ciclos mais recentes, épocas mais secas e, portanto, mais fogo, né? Isso é fato, né? Estão nas pesquisas. E o que a gente trabalha como eu disse também, né, na formação de parcerias, na geração de conhecimento e muito também de trazer a sabedoria popular para poder fazer uma gestão melhor, entender o fogo como parte do ambiente, quais são os seus usos culturais, para quê, quando, como, né? O que fazer, quando fazer, né? Nós lançamos recentemente, agora em 2024, o nosso plano de manejo integrado do fogo. É a primeira unidade de conservação do Pantanal aqui da região, né? Então, a ter essa abordagem, né, que foi feita, é um documento muito completo, né, para entender todas essas questões e assim, acaba sendo como uma referência, né, para o que deve ser feito, o que pode ser feito, para a gente poder fazer uma gestão melhor, evitando danos maiores, né, para a natureza e para as pessoas aqui. A gente sabe, pelo menos na Mata Atlântica, e saiu recentemente, se não me engano, você me corrige, de que o maior número além dos territórios indígenas,
por exemplo, na Mata Atlântica, a maior parte de conservação está em RPPNs. A gente tem números muito importantes de reservas particulares com relação à biodiversidade, com relação à manutenção, né, de ambientes. Como é que é para você coordenar a maior RPPN do Brasil? Bom, para mim é um orgulho, uma honra, né? Uma oportunidade também, né? Essa escala que é também essa reserva particular do SESC, que tem uma escala de grandiosidade, de não só de tamanho, mas de tudo que envolve, né, com esse trabalho social, com as pessoas. Então, assim, para mim, pessoalmente, né, é muito bom, me engrandece muito, né? E realmente, assim, as áreas privadas, elas contribuem muito para o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, são fundamentais, principalmente no Pantanal, onde as áreas, na sua grande maioria, estão em terras privadas, são propriedades geralmente de tamanho grande, né? Então, com usos múltiplos também, né? A gente pode ver a pecuária, mas também muitas áreas que são deixadas em pousio, uma pecuária extensiva. Então, assim, muitas áreas muito próximo da sua gênese, apesar de ser uma paisagem cultural com diversos usos por centenas de anos, desde essas populações tradicionais, os pantaneiros, os indígenas, e também os fazendeiros. Então, assim, tudo isso é uma mistura, né? E esse mosaico, essa mistura, ela se expande por um território imenso de áreas privadas, né? Então, é importante também o trabalho da RPPN SESC Pantanal, mostrando esse papel, né, de como gerir uma área privada, né, que olha para todas essas particularidades do território, né? Inclusive nós somos vizinhos de uma terra indígena, né? Obrigada, Alexandre. Obrigado, foi um prazer, Paulina. Fique então nesse episódio que tem mais entrevistas sobre o Pantanal. E ainda nesse rolê aqui pelo Pantanal Norte, eu vou conversar agora com Cristina Neves, mas na verdade eu vou começar perguntando para ela sobre o Cuiabalha, que é o segundo nome dela. Cristina, prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Prazer é todo meu, que sou muito fã da sua iniciativa, do seu trabalho, da sua trajetória em defesa dessa causa, que é a nossa causa. Obrigada. Conta onde nós estamos e o porquê Cristina Cuiabalha. Estamos no Parque Sesc Baía das Pedras, uma das unidades do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, que é uma iniciativa do sistema da Confederação Nacional do Comércio, o Sesc e o Senac, que aterrissou aqui no Pantanal há 30 anos para uma ação efetiva de conservação da natureza e um trabalho socioambiental. Então o parque hoje é uma unidade onde a gente tem muita atividade de educação ambiental com escolas, com a comunidade, pesquisa científica, turismo. É uma unidade super importante aqui em Poconé, em Mato Grosso. E o meu nome vem do meu pai, que criou esse nome. Eu sou a única cuiabalha, por enquanto, que eu saiba, no mundo. Quer dizer, filha de Cuiabá, nascida em Cuiabá, né? Meu pai, apesar de mineiro, ama Cuiabá. Minha mãe, paranaense, também ama Cuiabá, estão lá há quase 50 anos. E ele resolveu homenagear a cidade no meu nome, então é um nome que eu amo, tenho muito orgulho, porque amo Cuiabá. E quer dizer filha de Cuiabá. E ele se inspirou na Tropicália. Então, assim, coisa linda. Toda uma coisa assim, mística e poética. Cristina, qual que é a sua formação e o que te levou a trabalhar com a conservação, né, da natureza, já dando spoiler, mas também nessa oportunidade de estar em uma área tão grande que une, né, justamente o cultural com o social e o ambiental? Isso, a minha formação na graduação é na biologia, sou bióloga, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso e depois fiz o mestrado lá também, mas aí eu fui para geografia, porque eu sempre olhei o ser humano junto com a natureza. A biologia, ela tem um olhar um pouco mais vertical, assim, né, para o ambiente. E fui para geografia, que é essa amplitude que, né, entende essa rede, essa sobreposição de tantas camadas no território, enfim. E porque minha mãe é geógrafa também, então desde pequenininha eu sempre fui com a minha mãe para as aulas. Ela trabalhou muitos anos também
também na Secretaria de Educação do Estado, na divisão de Educação Indígena. Então eu visitava muitas aldeias com ela. Então acho que isso também foi me formando assim uma bagagem, um olhar, né, para as pessoas e para a natureza. Então a geografia acabou sendo muito natural para mim ir para a geografia no mestrado. E no doutorado eu fui para Ciência Ambiental, que também é um doutorado interdisciplinar da Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei, né, com essa parte mais de gestão, né, de áreas protegidas, sempre com essa relação com a Reserva Natural do Sesc Pantanal. Então, essa trajetória toda foi muito... Tem essa raiz muito, né, na minha infância, muito no Pantanal, né, sou de Cuiabá e sempre estava visitando o Pantanal. Com a minha mãe também nessas andanças, dentro de barco, desde pequenininha. Então isso tudo me inspira muito para estar hoje numa posição de muita responsabilidade à frente de um projeto de 30 anos, né, do SESC, que é uma instituição que tem 80 anos. Mas com muita paixão, porque é muito gratificante a gente poder trabalhar numa instituição como o SESC, né, sem fins lucrativos e com uma missão voltada para o bem-estar da sociedade, trabalhando com educação, saúde, cultura, lazer e assistência, e num projeto que tem a questão socioambiental transversal nesses 5 programas, né? E o Polo hoje ele tem esse papel de trazer toda uma modelagem de como a gente trabalhar a educação ambiental e sensibilizar as pessoas através de tudo que o SESC já faz há 80 anos, né, com esse trabalho social voltado para o bem-estar do trabalhador, do comércio, a sua família, mas com impactos em toda a sociedade, né? Então, para mim, assim, é uma realização imensa todos os dias. Cristina, quando você fala, é muito legal para quem não é do Pantanal conhecer isso. Eu estou, né, já há alguns dias, né, eu vim passar esse último dia a convite do Sesc Pantanal, inclusive, mas é muito comum ouvir dizendo, lá no Pantanal. Aí eu pensava assim, mas eu tô no Pantanal, não tô? Explica essa diferença quando vocês se referem em Cuiabá e falam lá no Pantanal, quando está em Poconé e falam lá no Pantanal. A gente não está tudo no Pantanal? Como é que vocês aqui do Pantanal falam sobre essas diferentes regiões, né? O Pantanal tem vários pantanais dentro dele? Exatamente. O Manuel de Barros já diz pra gente, né? Pantanal não se pode passar a régua, sobretudo quando chove. Isso significa que são muitos pantanais. O Pantanal não é uma área homogênea, pelo contrário. Ele tem fisionomias distintas, ele tem interferências, né, de muitas outros biomas, como o Cerrado, como a floresta amazônica. E muito recente, alguns estudos ligados ao IBGE, que estão revendo o mapa de biomas do Brasil, a conexão do Pantanal com a Caatinga. Então, assim, é de uma diversidade muito grande em termos tanto biológicas, ecológicas, mas, sobretudo, cultural, né? Quando a gente fala do pantaneiro, a gente está falando de uma diversidade de pantaneiros e pantaneiras. Tem cidades pantaneiras, tem os ribeirinhos, tem as comunidades quilombolas, tem todo o contexto da pecuária tradicional do Pantanal, né? Então é um contexto bastante diverso, né? Que a gente realmente, quando fala lá no Pantanal, porque a gente também tem uma delimitação, né? O Pantanal, a planície pantaneira, ela é bem delimitada, mas quando a gente fala de Pantanal, a gente está falando de uma área até um pouquinho maior, que inclui a área de Planalto, que está em volta da bacia, né, da planície pantaneira, que é essa área mais baixa, de altitude baixa, bastante plana, uma declividade de centímetros de norte a sul, né, formando a bacia do Alto Paraguai. Então essa área, vamos pensar assim, que é como se fosse uma bacia. O fundo dessa bacia é a planície pantaneira, a borda da bacia é o Planalto, é onde nascem as águas que drenam aqui para o Pantanal e que inundam o Pantanal. As águas das chuvas interferem muito pouco aqui, né, na inundação, são as águas que vêm das cabeceiras, das caixas d'água, né, da caixa d'água do Pantanal que está no Cerrado. Então por isso que às vezes tem essa noção de referência espacial lá no Pantanal, né, porque às vezes está falando de um Pantanal mais baixo, né, ou de um outro Pantanal, né, então tem essa relação espacial. Nossa, que aula maravilhosa! Em 1 minuto a gente aprendeu bastante.
E, Cristina, qual que você acha que seria a contribuição do Pantanal para o mundo? O que o Pantanal pode ensinar? É um dos ambientes ainda mais conservados, vamos dizer assim, dos biomas brasileiros, e por mais que seja estranho para a maioria das pessoas, é o que tem pessoas vivendo nele, né? Ou seja, é um ambiente conservado com pessoas. E o que você acha, então, que o Pantanal tem para ensinar ou de contribuição para o mundo? Bom, nossa, me fez viajar. Não, me fez viajar assim nesse profundo, né? Porque isso está muito na essência, assim, né? De quem está aqui, de quem vive aqui, que reconhece a importância, né? Desse ambiente, desse bioma. Para cada um que vive aqui, mas essencialmente, às vezes nem tem, né, tanta noção da importância dele para o mundo, né, a importância que ele tem em termos de biodiversidade e abundância dos nossos maiores mamíferos terrestres, né, que a gente tem ainda no Brasil, populações em extinção, né, muitas já assim no status de conservação baixíssimo, e a gente chega no Pantanal e é ainda essa abundância, né. Então, primeiro que ele tem um papel de nos dar muita esperança. Eu acho que ele agrega muito esse valor na humanidade hoje, sabe? E segundo, sim, porque é possível conservar com as pessoas, muito mais do que possível, é necessário, e reconhecer isso é o que vai mudar a nossa concepção hoje do futuro, né? De trabalhar com as pessoas, de incluir as pessoas nas decisões, de incluir as pessoas na conservação, né? E é muito possível, né? Existem hoje muitas estratégias e modelos e exemplos e referências que a gente pode trazer como uma grande inspiração para os outros biomas no mundo inteiro. Então, acho que o Pantanal é essa mensagem que ele pode trazer assim, para o mundo, de esperança e de conciliação, para a gente rever a nossa relação, né, com o ambiente, o quanto que ela pode ser produtiva, né, quanto ela pode ser indissociável, que essencialmente ela é assim, né? Ai, que lindo, até me emocionei. Então vamos encerrando aqui. Valeu, gente, um episódio muito especial aqui do Vozes do Planeta. Até mais. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.